Oi, eu sou o Snildo, muito bem-vindo ao Extremecast. Pessoal, nesse segundo podcast de negócios, recebemos uma pessoa mais do que especial. Meu amigo, parceiro de negócios e irmão de vida. Ele é referência para mim como pessoa e empresário. Está há mais de 50 anos no mercado automotivo, sendo uma grande referência no setor e hoje vai compartilhar um pouco da sua trajetória. Conosco, seja bem-vindo, Osnildo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e nós poder trocar ideia, compartilhar experiências, tudo, né? Estamos no mesmo barco, no mesmo ramo, então vamos lá. O que a gente puder somar e agregar, tamo junto. Eu fiz uma lista de perguntas aqui para você. Tá preparado ou não? Vamos lá. Se não tiver, minta, diga tô. Estou. Faremos o possível. Então tá, me diga uma coisa. Como é ser referência em tudo o que faz? Então, Rodrigo, a questão de ser referência, às vezes é uma opinião pessoal tua, por exemplo, né? A gente desde que começamos no trabalho, a gente procura sempre estar atualizado e buscando as novidades no mercado, tudo, né? Principalmente no ramo automobilístico, onde as tecnologias evoluem muito rápido, né? Então, existem muitas pessoas boas no mercado aí, tudo, né? Mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai ficando conhecido na região em tudo que faz aí, né? Então eu digo assim, referência às vezes é a opinião tua, mas vamos lá, vamos Sim. tentar mostrar o que a gente pode oferecer a todos os nossos clientes aí. E me conta, como surgiu a ideia da Oxy Power Chips? Bom, a Ox Power Chips é uma empresa que nasceu em 2011 e foi num momento onde eu tinha uma oficina mecânica com em torno de 15 funcionários aproximadamente, tudo, tinha um grande movimento, tudo. E chegou um ponto que a gente decidiu mudar de vida, né? Procurar trabalhar com uma coisa mais tranquila. Eu já trabalhava com a área de remap, chips especiais, tudo, junto com a oficina, né? E na área de eletrônica, manutenção de placas automotivas, tudo, né? Então a gente resolveu tornar essa setor uma atividade principal e trabalhar mais tranquilo, com menos pessoas, tudo, né? Então, em 2011 que surgiu essa ideia. E foi onde a gente colocou a oficina à nossa venda, vendemos a oficina e criamos a Ox Power Chips em 2011, que está no mercado até hoje. Entendi. E a Oxy, ela começou diretamente já com chip de potência ou você começou ela com o reparo de central para terceiros e pessoas que necessitavam muito disso no mercado? Porque em 2011 eu lembro que o mercado não tinha profissionais, né? Em 2011 eu já estava trabalhando com carro já fazia um bom tempo também. E assim, quando chegava na parte de módulo, a gente congelava. Opa, eu só escutava assim, daqui para frente é só Cosnildo. Então, isso era uma necessidade no mercado no momento, né? Mas a gente começou antes da Ox Power Chips, né? A parte do remap, eu comecei em 1999, né? Era uma necessidade do mercado no momento que era a conversão para álcool. Então era pegar carro e fazer funcionar com álcool. Os carros eram todos a gasolina e mudar para álcool. Álcool que era um combustível muito barato, né? E existiam alguns procedimentos que podia fazer funcionar com álcool, mas não dava um resultado excelente. Então a gente foi atrás de um produto, de um equipamento que conseguisse fazer a coisa da forma mais correta possível, que é a programação dentro do módulo, que é a forma como a fábrica faz, né? Então, essa alteração começou lá em 99. A gente começou a trabalhar com essa parte de remap e conversão para álcool. O mercado foi mudando, né? Começou a surgir os carro flex, né? Em função dessas diferenças de preço de combustível na época. E daí a gente diminuiu a busca por conversão para álcool, a gente começou a trabalhar na área de ajuste, de potência, torque, otimização do motor, na verdade. Nem tudo é só potência, às vezes é otimizar, tirar pequenos delay que tem no sistema, tudo, né? É trabalhar mais ao perfil e gosto do cliente, né? E a área de reparo de módulo, a gente começou em 2006, né? Então, eu, como eu tinha oficina, era uma necessidade que eu precisava, né, de reparar módulo. Eu tinha que estar enviando o módulo para fora, para outras empresas para reparar. Os módulos eram umas coisas muito caras, relativamente um valor alto, então o reparo era uma coisa bem interessante, né? E a área de imobilizador, código de chave, toda essa parte aí, então focado extremamente na parte eletrônica mesmo, a parte da placa eletrônica, né?
Entendi. Eu lembro que uma vez você comentou comigo que você convertia os carros a gasolina com etanol, mudando a temperatura da água. É, Empobrecia a temperatura da água. Para quem não entende, a temperatura da água é assim: o carro se baseia na quantidade de combustível pelo ajuste de temperatura da água. Quanto mais fria a água, maior a quantidade de combustível injetado. Quanto maior a temperatura da água, menor a quantidade de combustível injetado, correto? isso era uma solução antes da gente trabalhar com a reprogramação, né? Era uma solução que a gente trabalhou, fizemos diversos testes nesse sentido, você alterar o valor de sensores para que o modo se comporte de uma forma diferente. Então, uma das formas era você baixar a informação para o modo que eu dizia para o modo que o motor está mais frio, e ele automaticamente trabalhava com uma mistura mais rica, com um avanço de ignição mais avançado, né? Em alguns casos dava um resultado razoável, em outros não era tão bom assim. Então, como esse procedimento não era um procedimento assim, que dava um excelente resultado em questão de desempenho e consumo, a gente partiu para buscar uma solução mais profissional, né? Que foi buscar os equipamentos, na época que eram uns gravador de prom e tal, para você alterar o programa dentro da central de injeção, né? Aí você programava o motor para trabalhar daquela forma. É a forma como a fábrica faz, né? Então, trabalhar dentro da programação. Isso foi um norte, na verdade, então, para Foi. começar. É. Eu queria te fazer uma pergunta. O que te traz mais satisfação? Ouvir feedbacks de carros de alta performance ou de agricultores agradecendo a economia nas máquinas? Então, nesse segmento da reprogramação, tem diversos tipos de clientes, né? Tem o cliente que busca alta performance, alguns carros já de alta potência, tudo, né? Tem alguns clientes que procuram otimizar para ter algum ganho de consumo e tal, deixar o carro mais agradável de dirigir, com funcionamento melhor. Tem a área agrícola, né? A área agrícola é uma necessidade hoje, em função de produtividade e economia de combustível, né? Em função de algumas estratégias que a fábrica tem que usar, principalmente por causa do imposto, né? Que é o imposto que é pago, ele é um cálculo sobre o tamanho do motor e a potência que gera. Então, as fábricas de carro, moto, caminhão, tratores trabalham com potências diferentes e a diferença de preço de um produto para outro, às vezes, é muito grande. Ah, sim, né? Quanto maior a cavalaria, maior o imposto Maior o imposto, do maior, produto, né? maior o preço de uma colheitadeira, um trator. E às vezes, dependendo do local onde trabalha, na nossa região aqui é muito mais pesado o chão, né? Um trator que sofre mais para trabalhar, né? Por outro lado, pro norte, Mato Grosso, Goiás, lá é mais plano, né? Um trator já não sofre tanto quanto aqui. Então, a produtividade melhora e a economia de combustível. Então, assim, todo o trabalho que a gente faz, o importante para a gente é a satisfação do cliente. Sim. E esse tipo de trabalho é um trabalho que a gente faz mexendo e trabalhando com a satisfação do cliente, né? Você vê o resultado na prática. Então, o importante, independente de ser um carro de alta performance, uma máquina agrícola, tudo, é a gente fazer o que gosta e vender a satisfação para o cliente. Esse é o mais importante de tudo, acho. E comprovado pela Oxy, assim, você estima um ganho de quanto de melhoria num carro? Digamos, um carro aspirado, hoje está se acabando os aspirados, né? Graças a Deus. Os aspirados e um turbo, qual que é o estímulo, assim, comprovado pela Oxy? Ah, eu consigo X de performance, X de... Os motores aspirados, na média, um ganho de entre 10% e 12%. Torque, potência, né? E às vezes eu falo, o número nem sempre é tão importante. O importante é você trabalhar em cima de pequenos delay que tem, né? Não que a fábrica faça errado, mas para atender algumas normas de emissões, acaba deixando delay, deixando alguns buracos na regulagem e se obriga a sacrificar o ajuste bom do motor para atender as normas. Então, esses números aí não é tão importante como alinhar esse ajuste. O motor turbo já é outra coisa, já temos uma turbina ajudando a gente, né, no ajuste. Então ali a gente tem ganhos fáceis aí entre 20% e 30% e ajuste de alta performance é até 50%, né, dependendo do projeto, carro, tudo, né, É alta que a gente pode, performance, daí a alta gente tá performance, falando, né? né. Aí a gente pode fazer projetos bem elevados aí para quem gosta de alta performance mesmo. O exemplo que eu dou, assim, pro pessoal que pergunta para mim, o meu chip de potência é Oxy Power Chips, né? O que que acontece? As pessoas perguntam, vai ter bastante diferença na condução do carro? Eu falo assim para uma pessoa leiga, ó. Teu carro é turbo. Imagina que a gente tá numa carrocinha aqui, ó.
certo? Tem 200 cavalinhos na frente, a gente vai ter 30% a mais, então a gente vai colocar mais 60 cavalos lá na frente ajudando a puxar a carroça. É esse exemplo que eu dou. São 60 cavalos a mais ajudando a puxar. Só que assim, a gente explica isso para o leigo na questão de cavalaria, porque se for entrar em assuntos de faixa de torque, abertura de corpo de borboleta, fica um assunto meio pesado para quem não tem autoconhecimento. Mas assim, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Os carros hoje, por causa da emissão de poluentes, o que está diminuindo muito a performance, o prazer de dirigir os carros é por causa da emissão de poluentes, né? E os carros hoje, eles vêm com abertura de corpo de borboleta de 60%. Resumindo, o que é esse corpo de borboleta? É a parte que faz o motor respirar, para quem não entende. Então imagina que você coloca todo o teu pé no fundo do acelerador e ele tem 60% só de produção, ele não tem 100%. E o que o Osnildo faz? O Osnildo faz a abertura de 100%. Faz o carro ter abertura, você vai pisar 100% com o teu pé no fundo do acelerador e o carro vai responder com 100% de eficiência. Correto isso? Tá correto, correto. Isso aí, claro, depende muito do projeto, né? Mas hoje, para atender as normas de emissões, a tecnologia veio para isso, né? Então, nós temos a injeção eletrônica hoje para atender normas de emissões, né? Já desde no Brasil, o primeiro sistema de injeção veio em fim de 88, 89, né? Foi quando começou o PROCONVE, que chamava, que era o Programa de Controle de Emissões no Brasil. E de lá para cá, cada etapa que muda no controle de emissões, vem novas tecnologias, vem centrais eletrônicas mais eficientes, com mais controle, né, para que consiga atender essas normas. E a fábrica lá, o calibrador da fábrica lá, ele ajusta o motor para aquela melhor performance, onde ele consegue, mas depois ele tem que ajustar o motor para que atenda as normas de emissões, né? Então acaba criando esses pequenos delays, esses pequenos buracos, né? Que é uma necessidade. Chega um ponto que aquele sistema não atende mais as normas de emissões, tem que trocar o sistema. Vem um projeto novo, um motor novo, uma nova central eletrônica, né? E a questão da borboleta hoje é totalmente eletrônica. Isso já é uma coisa que já tem há bastante tempo, né? Mas nós ainda lembramos do tempo que era um cabo acelerador, né? Que ligava e abria a borboleta. Então você pisou 50%, abria 50%, pisou 100%, abria 100%. Hoje isso não existe mais. Né? Hoje você pisa 100%, ele vai abrir de acordo com um mapa, né? Tem um mapa para abertura da borboleta, onde ele controla a quantidade de ar para equilibrar a mistura também. Sim. Então existem casos específicos lá, que eu vou falar da BMW GS 850, é uma moto que nasceu na Europa com 95 CV, e para o mercado brasileiro ela veio com 80 CV. A fábrica foi lá e tirou 15 CV para atender normas de emissões de decibéis, era o barulho do escape, não era nem questão de emissões de gases. Na Europa nós estamos uma etapa à frente no controle de emissões, então passou na Europa, passa no Brasil, na questão de emissões de gases. Mas o barulho do escape, os decibéis que é medido, o Brasil é mais rigoroso que na Europa, né? Então existem muitos carros, motos, às vezes, que tem que mudar o projeto para atender as normas de barulho, né? E a GS 850 foi um caso que eles tiraram 15 CV, simplesmente fechando a borboleta, né? Não acelera tudo, não tem toda a potência e diminui o barulho do escape. É um absurdo, né? É uma necessidade do mercado, né? Para atender o mercado brasileiro, eles precisaram fazer assim, né? Ou mudar o projeto todo da moto que foi desenvolvida lá na Europa, e tinha que mudar todo o projeto da moto, escape e tudo, foi muito mais fácil regular um motor diferente. Tá, mas e para quem tá vendo esse vídeo, se precisar que ela fique igual uma europeia... Conseguimos fazer 100%, já fizemos lá, né? Então, em quanto tempo? Precisa de um dia no máximo de trabalho. Eu me corrija se eu estiver enganado, mas eu creio que as emissões de poluentes no Brasil deve ser uma das mais rigorosas do mundo. Não, a Europa está uma etapa à frente, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado tem sua legislação lá, né? Lá já é um pouco diferente, mas a Califórnia é o estado mais rigoroso, vamos dizer assim, que está igual à Europa, né? Então são onde começou o primeiro esse controle de emissões, né? O Brasil entrou depois nesse, né? Então sempre que muda uma etapa lá na Europa, muda no Brasil, mas lá está sempre uma etapa à frente. Eles estão com carro a diesel lá ainda, a gente não tem, talvez seja por questão de política também, imposto e coisa. A questão do diesel no Brasil é outro caso, a questão do preço do diesel mesmo, né? Então, vamos lá, voltar para os tempos antigos lá, né? Mas lá nos anos 70, 80, fazia muita adaptação de motor diesel em carros a gasolina. Então, o diesel era muito barato. Mas o diesel era barato porque ele era subsidiado, né? Quem pagava o diesel era quem usava gasolina, né? Eu uso um exemplo disso que
Nos anos 70, 80, eu tinha um comparativo que 100 litros de gasolina custava um salário mínimo, né? Então, isso nos anos 70, 80 era esse o valor. Então, o salário mínimo hoje, em média, R$ 1.600, seria como se fosse R$ 16 o litro da gasolina hoje. Nossa, Então, eu falo para a turma, hoje a gasolina está tá barata. barata. Se você for ver, a gasolina tá O barata hoje, problema né? está barata, mas foram tirando esse subsídio. O diesel custava menos da metade do valor da gasolina. Hoje o diesel está mais caro que a gasolina, que foi tirado o subsídio, né? Então, como o Brasil, o pessoal fala, o Brasil é autossuficiente em petróleo para produção de combustível, né? Mas o petróleo brasileiro não é bom para diesel, né? Então, eles vendem petróleo e tem que comprar petróleo para produzir o diesel. O diesel, no mundo inteiro, a produção do diesel é mais caro, né? E uma das formas que eles criaram foi criar uma legislação proibindo o uso do carro diesel aqui, né? Então, a legislação sobre o carro diesel, ela diz o seguinte, que você precisa ter um carro com uma capacidade maior do que 7 passageiros, né? Ou acima de 1.000 kg de carga, As né? normas. Senão não pode ter diesel. Então, por isso que você vai na Argentina, tá cheio de carro pequeno diesel, no Brasil Sim. não pode. Se amanhã mudar essa lei, no outro dia tem carro diesel para vender aqui. A gente tá vendo esse caso aí, essas leis é um absurdo. A gente vê essa nova Silverado, né? Na Argentina, aqui do lado, já tem ela a diesel, o espetáculo, a caminhonete, mas aqui, se você for comprar, é só gasolina, né? Isso é uma opção da montadora de vender, né? Pode vender ela diesel aqui, né? Mas a questão acho que é valor, né? Acaba a questão da montadora optar pelo mercado, atender o mercado, né? Sabe? Isso aí, toda montadora, quando vai vender um veículo, ela faz uma pesquisa de mercado, ver o que é interessante. O carro diesel custa mais caro, o motor diesel é mais caro para produzir, né? Então, talvez o valor ficasse inviável comercialmente no Brasil aqui. Entendi. E para quem não sabe, a performance, assim, o ganho de performance é muito mais agradável no motor a diesel. Porque o motor a diesel, ele é aquele motor xoxo, pato. É verdade ou não é? O motor aspirado a gasolina, ele já tem uma pegada diferente. Então, quando o proprietário do carro ou da caminhonete a diesel entra nela e vê a diferença, ele fica impressionado com a eficiência do remap, né? Acho que brilha mais o olho do proprietário do diesel do que da gasolina, é isso que eu quero dizer. O motor diesel por si só ele já é um motor que tem muito mais torque que o motor a gasolina, né? Pelo conceito do funcionamento do sistema diesel do motor, né? Então, quando se trabalha em cima do remap, o resultado também é muito bom. Mas, independente disso, o motor turbo a gente consegue trabalhar com muito mais faixa de torque e potência de acordo com o gosto do cliente, né? Você pode ter uma infinidade de projetos diferentes que você pode fazer, desde uma coisa básica, um ajuste básico, até um Stage 3 aí, que entra um projeto aí de você fazer o upgrade de turbina, intercooler, né? Então, vai do gosto do cliente. Entendi. Você pode explicar pra gente o que é o Stage 1, 2 e 3? Então, isso é uma linguagem que o pessoal que trabalha com isso acabou criando, né? Sabe? Não existe uma regra sobre isso, né? Mas vamos lá, tentar deixar na versão básica aí. O Stage 1 é você trabalhar, extrair o melhor resultado possível do motor, né? Otimizar ele e tudo, sem mexer mecanicamente em nada. Né? Ou seja, você não abre o capô do carro. Só né? programação. Só programação dentro do módulo. Só ajuste em cima do programa que o módulo é um computador que controla o motor. Então, esse programa você ajusta ele para fazer uma nova regulagem no motor. Então, o Stage 1 é mexer só na programação. Stage 2 já é um projeto um pouquinho diferente, onde você já trabalha em cima de melhorar o fluxo de escapamento, catalisador, DPF, no caso de diesel, tudo você consegue melhorar o fluxo do turbo, trabalhando com escapamento mais liberado. Um filtro de ar que respire melhor, por causa que você vai ter uma passagem de ar muito maior pelo filtro, né? Então o filtro original pode deformar com essa passagem de ar, você põe um filtro que respira um pouco melhor, mais esportivo, e daí você fazer a programação em cima desse novo projeto, desse projeto que já é um escape mais liberado, com fluxo melhor, ou filtro de ar também com fluxo melhor, já é um segundo projeto também mais tranquilo de fazer. O Stage 3, aí já é projeto. Aí o céu é o limite, vamos dizer Demanda assim. muito do cliente. Aí demanda muito do cliente. Aí você já trabalha com upgrade de turbina, uma turbina maior, um intercooler maior, alterações mecânicas bem mais complexas. E daí você tem que trabalhar no remap, no ajuste para esse novo projeto, esse novo motor, sabe?
Aí o pessoal fala Stage 4, Stage 5, e aí é Já é pura... loucura, já não, forjar motor, não, aí já é abertura coisa que, né, vamos dizer assim, o Stage 3 já é um projeto, né? Aí você pode fazer alteração mecânica, abrir motor, forjar motor, né? Aí tem uma infinidade de projetos já que já depende de oficina mecânica para trabalhar em cima disso em conjunto com a eletrônica, com a reprogramação daí. Entendi. E de todos esses carros assim que você já fez, provavelmente deve ter um que foi o mais impactante. Qual que é o veículo assim que você acha que é impactante o resultado, assim, que o cliente fica impressionado com o resultado na hora, a partir do momento que ele senta atrás do volante? Então, a gente, em todo o nosso tempo que a gente trabalha com remap, tem vários projetos que foram muito bacanas, assim, tá? A gente mexe com remap desde 1999, então desde os carros mais antigos, né? Sabe? Então, assim, vamos falar em carros mais modernos hoje, um carro impactante em termos de resultado é a Amarok V6, né? A Amarok V6 é um carro, assim, que o resultado impressiona. Temos vários clientes aí trabalhando com o Stage 2, né? Com um desempenho excelente, com um ótimo resultado. Você trabalha com a satisfação do cliente, né? Então é o cliente que tem prazer de dirigir aquele carro, né? Sabe? Então, esse nos carros mais modernos é um carro assim que traz muita satisfação para o cliente. É, tem outros projetos similares aí também. Nos carros aspirados, vou falar assim, um carro que impressiona em termos de resultado. Vou falar assim, um carro já mais antigo, mas é os Vectra GT, Astra Flex, Fica muito né? bom. Que é aqueles carros ali até 2011 que saiu. No motor aspirado dá um excelente resultado. Né? Eu não achei que você ia falar Amarok. Ah, Em todos esses anos que eu te conheço, eu juro que não veio Amarok na minha cabeça. mas assim, ó, Sabe qual é o carro que veio na minha cabeça? que nem eu falei pra você, existe diversos projetos, né? Aí eu sei que vem na tua cabeça, que você gosta do carro, é um Golf GTI, né? O Golf GTI impressiona também no Golf resultado, GTI, né? é impressionante. Né? É um motor que tem uma elasticidade, uma quantidade de resultado que você pode obter ali, né? Que impressiona. Você pode fazer diversos ajustes que o céu é o limite, né? Você vai indo até onde o cliente quer, né? Até onde dá, né? Até onde dá. Tudo que dá. Eu já falei pra você, se eu tivesse um filho homem, eu iria comprar um Golf GTI, deixar na garagem guardadinho, cheio de projeto, pra ele continuar. Foi a maior acertada da história da Volkswagen, disparado. É um carro espetacular. Para quem... Pode ter gente que não gosta do carro e tal, mas é só até o momento de dirigir um carro desse, né? A hora que dirigir um carro desse, impressiona. Disparado. Eu já viajei com um carro desse de um amigo, de um cliente. Eu vim de Curitiba com ele sem remap e voltei com o remap. É uma coisa assim sensacional, né? Você só percebe a velocidade real que você está se olhar para o velocímetro, porque o carro nem te dá a impressão de tanta velocidade. Sim. Mas é que nem um amigo meu fala, o carro quando fica bom é aquele carro que dá a impressão que você vai se matar. Né? O Golf GTI é isso. É só pegar um Monza álcool, não é verdade? Né? Um Monza álcool injetado vai ter essa sensação. O Golf GTI é um carro incrível, assim, tanto que ele é impressionante. Então, agora acabaram de lançar, faz o que, 30 dias, um modelo novo, né? Mais de 400 mil reais. Fila de espera no Brasil inteiro. Todas as unidades vendidas. É um carro que sempre foi sucesso de venda, né? Apesar de ter um número mais limitado de clientes, mas é um carro que toda a vida foi um sucesso de venda. Sim. E a Volkswagen sempre foi nesse segmento assim, foi líder de mercado. Então esse carro é o top de linha aí na questão do carro esportivo, né? Tá? O modelo que fizer novo aí vai vender tudo. Vai vender tudo. Eu já atendi cliente na oficina que tinha o Golf GTI, comprou o Audi S3, poxa, não deixa nada a desejar, né? Sim. E aí conversar com o cliente e falar, pois tô querendo vender porque eu quero voltar pro GTI, tipo, não tem muita lógica, né? O Golf GTI vem de uma linha GTI da Volkswagen, né? Desde os Gol GTI, né? Que a gente lá nos anos 80, 90, né? Então já eram algumas referências na questão de performance e desempenho. Quem gosta de esportividade, de desempenho de carro de alta performance, a sigla GTI já traz um nome, né? Tá? Então você pega um Audi A3, é um carro também espetacular e uma mesma plataforma, vamos dizer assim, né? Mesma plataforma, o mesmo carro. Mas não está escrito GTI atrás, né? Isso faz toda a diferença. E me diga uma coisa, você acredita que o remap mal aplicado, não o remap Ox,
Remap mal aplicado pode desencarregar, tipo, inúmeros defeitos no carro, não? Com certeza, com certeza. É muito comum o pessoal perguntar para mim, viu, mas se eu fizer um remap pode estragar o motor? E eu falo que sim, pode, se fizer feito da forma errada, né? Você está fazendo um trabalho onde você está mexendo com a regulagem do motor. Então lá desde o tempo do carburador, distribuidor, se você fizesse uma regulagem errada, ia quebrar o motor, né? A injeção tem uma vantagem em relação aos sistemas carburados antigos, que ela, em muitos casos, protege o motor, né? Então ela acaba protegendo o motor. Para a pessoa fazer um remap errado que quebra o motor, tem que errar bem feio, Ah, né? tem isso? Tem isso. Porque o sistema mesmo protege o motor. Então a gente procura sempre não desabilitar essas proteções que existem, né? Tá? De uma forma um pouco técnica, mas existe um controle de temperatura dos gases de escape, né? Se a temperatura dos gases de escape está muito alta, é porque lá na câmara de combustão está alta. Vai gerar problema no motor. Então, isso é uma proteção que existe, né? Então, existem sensores hoje medindo a temperatura dos gases de escape. Então, essa é a referência de ajuste do motor. Você vai atender até aonde atinge aquela temperatura, não ultrapassa aquela temperatura. Mas existem muitos bons profissionais no meio hoje, tá? Como todo ramo, né? Na área de remap tem muito bons profissionais, mas tem muita pessoa fazendo coisa errada também, né? Sabe? Tem muitas pessoas que acabam, gostam de fazer o que faz tudo, mas às vezes não investem em equipamento de ponta, né? Softwares mais que fornecem mais informações de onde trabalhar, tudo, né? Então o ajuste é uma coisa bem complexa, né? Mas você tem toda uma regulagem do motor que existia lá, porque o motor a combustão, antigamente um carburador, um distribuidor, uma bomba injetora, mas o motor continua sendo motor. O motor a combustão, né? A forma de controlar e alimentar ele mudou. É eletrônica, mas o motor continua sendo motor desde que foi inventado o motor a combustão, né? Entendi. Eu, Rodrigo, minha opinião, eu tenho um pré-conceito com pessoas que vêm de outra profissão e começam a trabalhar com remap. Mas é a minha opinião e é um preconceito meu. Vejo ali, sei lá, a pessoa era um programador, sei lá, uma outra profissão aí, enfim. Trabalhar no lavacar, resolve virar slave, que fala, né? Comprar Uhum. o equipamento e trabalhar com remap. Eu, na minha opinião, acho que é um tiro no pé. Eu, na minha opinião, a pessoa para trabalhar com remap, ela deveria de ter um certo conhecimento de motor e câmbio, pelo menos. Saber como é uma abertura de válvula, como é feita uma taxa de compressão, por que que é daquele jeito o motor, por que que a seta do pistão é para aquele lado, entende? Por que da junta do cabeçote hoje em dia ser de aço, não ser de amianto? Eu tenho esse preconceito. Quando eu vou conversar com algum profissional, ele fala, tô lidando com isso, tá? Mas se você tem uma certa noção, pelo menos, de como funciona o motor, como funciona o câmbio, temperatura, tal, porque hoje tem muito especialista de YouTube, né? Solto aí Tá cheio, no mundo, né? Tem muito tá especialista cheio. de YouTube, né? Aham. Então, na verdade, assim, ó, o que você falou não deixa de ter razão, Rodrigo, porque quando você se vai fazer, por mais que você seja slave, assim, só para esclarecer o pessoal o que que é um slave. Eu não gosto muito desse termo, porque se você for fazer a tradução, eu não acho legal. Existe o equipamento master e o equipamento slave. O master chama mestre, o slave é escravo. Então, por isso que eu não gosto muito desse termo. Então, eu chamo de filial, né? Então, eu tenho alguns slave que, na verdade, eu chamo de filial. É, a pessoa, quando compra um equipamento para trabalhar, por mais que ele seja um slave, não é ele que vai fazer a regulagem do motor. A regulagem é um outro profissional que é o master. Não tem nada de errado nisso, desde que o master que esteja fazendo seja uma pessoa que saiba o que está fazendo, tá? Mas o slave, o que que ele tem que fazer? Além dele estar vendendo o serviço, fazer a leitura e a gravação, ele tem que ter noção de motor de funcionamento para poder testar o carro, né? O master às vezes está longe do carro, né? Está em outra cidade, às vezes até, né? Sim. Então eu tenho alguns filiais em outras cidades. Então a pessoa que está lá instalando aquele programa no módulo, fazendo a gravação, ele tem que ter noção de funcionamento do motor, testar, avaliar antes o motor para ver se está em condições de fazer o serviço, ou se o carro não está com defeito, com falhas e tal, né? E após feito o serviço, testar se o resultado obtido é o real e aquilo não vai trazer nenhum dano para o motor. Então tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento, sabe? Né? Todos os filiais que eu tenho são pessoas que têm oficina mecânica, trabalham com oficina, não são profissionais. De uma forma rápida, só para ilustrar, uma vez um cliente trouxe um carro para mim fazer um serviço,
Falou, não, eu fiz o remap, mas não senti muita diferença, não sei o quê. Fui lá em Curitiba fazer, coisa e tal. Aí o cara que fez lá, tá, me cobrou, depois tive um desacordo com ele, questão de nota e coisa e tal, né? Mas daí o cara era um médico. Aí o cara era médico e começou a trabalhar com remap também, Achou que era um hobby. né? Meio por hobby. Eu falei, então tá bom, eu vou comprar um bisturi e vou sair operando também, né? 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 Boa. Vou comprar um bisturi e sair, por hobby eu vou sair operando aí, né? Então, vamos dizer assim, cada macaco no seu galho, né? Que Sim. dizia antigamente, né? Tem que ter conhecimento para fazer esse tipo de trabalho. Não que uma pessoa sem conhecimento não possa fazer. Todo mundo tem condição de aprender, né? Lógico. Mas, quando vai começar a trabalhar com isso, tem que pelo menos fazer um curso, ter conhecimento sobre como fazer esse tipo de serviço e como fazer o diagnóstico, tudo, né? Eu mesmo tô com o Fusca TSI lá, carro excepcional. Foi feito o remap aí numa empresa aí. Não gosto do termo, acho muito feio o termo, mas vamos dizer assim, fundo de quintal. Eu não gosto desse termo. O que aconteceu? O cliente saiu, foi dar uma esticada boa com o carro, porque ele quer sentir o prazer de testar o carro. Resumindo, derreteu o motor. Chegou a furar a válvula. Prejuízo de 50 mil reais. O remap é mal feito aí. Entendeu? O remap é de falta de qualidade. Uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, pegou, copiou o arquivo, colou outro em cima, não viu se o carro tinha falta, se o carro tinha excesso, se o carro estava com todos os parâmetros ok. Montou e entregou, não, pode usar. Derreteu o motor. Isso acontece bastante, né? É que nem eu falo, para chegar a uma condição dessa tem que errar bastante, sabe? Porque o sistema protege. Mas o principal é a pessoa desabilitar as proteções que existem, sabe? Né? Porque com certeza foi desabilitada essas proteções, né? E aí o motor, o sistema de injeção não sabe como é que tá a temperatura, né? Para chegar, derreter um pistão, uma válvula, quebrar, é porque a temperatura na câmara de combustão se elevou muito, né? Tá muito elevada. Aí fica o prejuízo, né? Esse cliente especial aí, eu imagino que com 50 mil reais não resolve o problema dele. Tenho certeza, na verdade, que não E é resolve. um carro que, vamos dizer assim, espetacular, é um ótimo de um brinquedo, vamos dizer assim, né? Sim, Mas não é barato. mas vira um pesadelo, né? Vira um Vira um pesadelo pesadelo, na né? vida do cliente. O Ele que era para ser satisfação acabou virando um transtorno. Me diga uma coisa, não tá no planejado aqui, você consegue tirar dos termos técnicos e pôr nos termos leigos para uma pessoa entender como é feita a transição de combustível, como um carro se comporta do álcool para gasolina, do etanol para gasolina, da gasolina para etanol, por que que a pessoa abastece hoje etanol, amanhã não funciona o carro, você consegue resumidamente fazer isso daí para uma pessoa leiga, para não cometer esses erros agora entrando no inverno? Tá, vamos lá. Você se refere a um carro mesmo original, um carro flex, né? Sim, carro 100% original, o cliente tá na casa. O carro flex surgiu em 2003, né? E vamos lá, para ilustrar, né? O carro flex ele surgiu, tinha um termo que a turma fala de rabo de galo. Já ouviu falar disso? Não? Não. Rabo de galo você vai no boteco, põe um pouquinho de amargo e o resto de cachaça, fazer uma mistura. Esse era um termo popular do boteco, né? O rabo de galo. E na época, como eu falei lá, quando eu comecei a fazer as conversões para álcool, o álcool era um combustível muito barato. Então o pessoal, às vezes, para não gastar numa reprogramação para ajustar o motor para álcool, chegava no posto e dizia assim: põe 10 reais de gasolina e completa com álcool. Isso acontecia muito em carro a gasolina. Acontecia muito. Então era o termo rabo de galo. Fazer uma mistura e fazia o motor ir se adaptando para funcionar com etanol. E as fábricas viram nisso uma oportunidade de criar um motor flex, né? Então, o motor flex, o primeiro carro que saiu com motor flex foi o Gol 1.6 Total Flex, em 2003. Lembro. E já um mês ou 2 meses depois saiu o Palio 1.3 também, na linha Fiat, com o sistema flex. Ambos os sistemas eram muito parecidos, porque foi a Magnete Marelli que desenvolveu, primeiro a pôr no mercado, mas a Bosch também estava desenvolvendo tudo já o sistema, né? E na época nós brincávamos, né, que o carro flex é igual o pato, né? O pato ele foi feito para nadar, para voar, né? Para andar, nadar e voar, e não faz nada direito, né? Mas isso é uma brincadeira no meio, né, que a gente fazia. E com o passar do tempo, o sistema flex evoluiu muito, evoluiu muito. Então o que era muito comum antigamente? De uma forma simples, você trocar de combustível, né? Os carros antigos, você trocava o combustível, precisava andar 30, 40 quilômetros para que ele se ajustasse, né?
O termo flex vem de flexível, dessa flexibilidade em se mudar o ajuste da central de injeção de acordo com o combustível que tem no tanque, né? Precisava rodar bastante. Então era comum o cara estar indo embora, a pessoa chegava lá, parava no posto, estava usando gasolina, eu vou pôr álcool, estava usando álcool por gasolina, né? Vice-versa. E abastecia, enchia o tanque, chegava em casa e guardava o carro em casa. Não rodava, no outro dia o carro não pegava. Então a gente, como oficina na época, atendia muito cliente nessa condição. Hoje isso não existe mais. Hoje no carro flex não existe mais, porque o sistema, capacidade de processamento hoje dos módulos é muito rápido. Você muda o combustível lá, em 30 segundos, 1 minuto já está ajustado. Bem mais Né? eficaz, né? O capacidade de processamento é muito melhor, mais eficiente hoje. Isso a eletrônica evoluiu, né? Então, mas nos carros mais antigos, a dica não troque de combustível dessa forma, e se trocar, tem que rodar com o carro para que ele se ajuste. Né? Os carros de hoje também. O pessoal fala, eu brinco muito que eu falei até em conversa informal, né? A teoria de frentista de posto, né? Nada contra o profissional do frentista de posto, Sim. mas ele diz assim, você tem que rodar 4 tanques com álcool e tem que pôr 1 de gasolina. Isso é lenda, não existe isso aí. O carro flex foi feito para usar álcool, gasolina ou qualquer mistura entre eles, né? Então, você pode comprar um carro flex e usar o combustível que quiser, pelo tempo que quiser, não precisa pôr outro combustível, né? Se você trocou de combustível e o carro está ruim, o carro tem um problema de manutenção, né? Se o carro tiver tudo em ordem, ele vai se ajustar sem nenhum problema. Então, se o carro está dando algum defeito na troca de combustível, pode ir para a oficina que tem algum erro de manutenção. Lembrando que o carro ele não sabe o que tem no tanque, ele não sabe que você abasteceu gasolina e que você abasteceu etanol, ele sabe que tantas partes de ar são divididas por combustível. Entendeu? O carro ele não tem ali, nossa, esse aqui é um cheiro de gasolina, esse aqui é um cheiro de etanol, a gente vai dar no etanol, não. Ele precisa do carro estar num certo ajuste, o carro tem que estar impecável, correto ou não? Correto. O carro, se ele não tiver impecável com todos os ajustes, ele vai dar sinais de que vai dar problema. Hoje, o sistema de injeções mais moderno trabalha especificamente pela informação da sonda lambda. Sempre usou a sonda. A sonda lambda é um apelido dela, vamos dizer assim, o termo correto é um sensor de oxigênio. Está lá no escapamento medindo quanto de oxigênio tem no escapamento. Né? Muito oxigênio é uma mistura pobre, pouco oxigênio é uma mistura rica. Então, em função dessa informação, o próprio sensor de oxigênio, a sonda, evoluiu muito também os sistemas hoje do que era antigamente, hoje também evoluiu junto com toda a parte eletrônica. Né? Então, ele diz para o módulo, a mistura está pobre ou está rica, né? E o módulo flexibiliza. Né? O termo flex, na verdade, surgiu de um carro que pode usar álcool ou gasolina. Né? O termo flex vem de flexível. Mas para a gente entender de uma forma bem simples, toda injeção digital, né, toda eletrônica digital, a eletrônica digital é que tem som da lambda, tudo, porque as primeiras injeções lá, nos anos 80, lá era uma injeção totalmente analógica, né? Então não existia a eficiência que tem hoje. Mas toda injeção digital, ela é flexível. Quando fizeram o carro flex para queimar o gasolina, simplesmente conseguiram fazer uma flexibilidade muito maior. Né, do que era. Então toda a injeção já conseguia compensar, tanto que o pessoal fazia o rabo de galo lá, ela conseguia ir compensando aquela adição do etanol, né? Tá? O pessoal pergunta muito hoje, hoje está com 30% de etanol. Toda injeção vai se ajustar, salvo poucas exceções aí, né? Mas toda injeção consegue se ajustar, não tem problema nenhum a adição do etanol. Entendi. É um problema que a gente está vivendo. Hoje, a gente já entrou nesse assunto em outras horas de conversa, é que o pessoal tem assustado do etanol, né? Tem feito um folclore do etanol dele ser um péssimo combustível. Eu não concordo, eu acho que o etanol é o melhor combustível até hoje já produzido, mas as peças de reposição não estão aptas ao mercado. Você pega um bico injetor aí do próprio Corolla, olha a história do Corolla, olha a história da Toyota. Vamos falar a verdade, né? Foi isso. Antigamente o Toyota durava 500 mil quilômetros sem dar nenhum problema. E hoje em dia você está andando com um tanque de gasolina, você coloca etanol, já danifica bico, já danifica vela, já danifica isso, aquilo. Aí vem a pergunta, o etanol que é ruim? Não, não é o etanol que é ruim. É o bico que não presta. O que tem acontecido bastante, né? Nós já conversamos sobre isso. O sistema de injeção evoluiu muito e veio o sistema de bico de injeção direta, né? Para quem é leigo, a injeção direta, ele injeta direto na câmara de combustão. E os sistemas mais antigos injetavam lá no coletor de admissão.
Isso traz um ganho de eficiência, né? Existe uma combustão muito mais eficiente, mais limpa, é uma queima muito mais eficiente, reduzindo as emissões já, né? Do que jogar o combustível lá no coletor antes da válvula lá, né? Que tudo isso acaba fazendo um arrasto, tendo perca, né? No meio do caminho. Perda de performance. Perda de performance, perca de combustível, né? Na qualidade de emissões. A performance, na verdade, o bico lá, antes ele é melhor de performance, mas não é tão eficiente como emissões, né? Só que essa injeção direta, que injeta direto na câmara de combustão, o bico injetor, que é a unidade injetor, o bico injetor, ele sofre num problema que é a temperatura da câmara de combustão. Então lá ele tem uma agulha que faz a vedação do combustível. Como ali atinge altas temperaturas, estamos falando de 800, 900 graus no momento da combustão lá, esse bico fica exposto a essa alta temperatura. E o material do bico acaba sofrendo mais. A vida útil desse bico acaba sendo muito menor, né? Tá? Por conta dessa temperatura, independente de qual combustível esteja usando, né? Então, nós estamos falando em qualidade de produto e num sistema. O problema maior nosso, o que é hoje? É o custo dessas peças, né? Sim. Então acaba tendo um custo elevado na hora da manutenção, trocar um jogo de bico, uma bomba, né? Sistema de injeção direta, né? Se a gente tivesse um custo mais ameno, tranquilo. Vamos lá, 50, 60 mil quilômetros, tem que trocar o bico, beleza, né? Já ia ser feito antes de dar o problema. Isso, sabe? Agora, os bicos antigamente não sofria tanto disso porque eles estavam lá no coletor, então não tinha esse problema de temperatura, né? Eles retrocederam a evolução, né? Se você for ver, você pega um bico lá do Gol, anos 2000, vamos muito mais para trás, ele já é de plástico para questão de peso, coletor de plástico, tudo, né? Por causa de peso. E hoje eles estão fazendo tudo de metal de novo. Entendeu? Por causa da temperatura. Porque ele tem que estar. Ele tá lá junto com a vela, na câmara de combustão, lá, né? No cabeçote lá. Direto. Tá injetando direto já na câmara de combustão. Então, essa alta temperatura, o material que tem ali tem que ser muito resistente. Entendi. E voltando para o assunto de remap, você comprova aí na parte agrícola com o pessoal. Qual que é o ganho e estímulo? Sim. Você promete mais performance na hora da venda ou você promete mais eficiência? Na verdade, a gente sempre busca, eu sempre digo, a gente sempre busca a necessidade do cliente, né? Então, o cliente compra um trator lá, ele tem um implemento lá que esse trator vai puxar, né? E esse implemento tem lá, precisa de tanto, você vê por linha, uma plantadeira, por exemplo, né? Normalmente, o produtor tem um implemento maior que o trator. Isso é meio via de regra, né? Aí eles, mas depois eu vou trocar o trator, não sei o quê, né? Então. Depois, ano que vem, de novo. Então isso é via de regra, mas existe questão de mercado, de preço de trator, preço de implemento, tudo também, né? A gente trabalha em cima da necessidade do cliente, mas assim, o foco é na produtividade para atender, para puxar aquele implemento e o trator não sofrer. O trator não pode sofrer, tem que fazer o trabalho dele, o trator foi feito para fazer força, né? Mas não pode sofrer com aquele trabalho. Então, quando o trator deixa de sofrer com aquele trabalho, que sobra o torque, sobra a força, ele acaba trabalhando muito mais aliviado, gerando economia de combustível. Mas economia de combustível, você diz assim, mas como que o motor tem mais potência e economiza, né? Bom, lá no trator, vamos dizer, a primeira coisa, dependendo do modelo do trator, ganha 1 ou 2 marchas acima para trabalhar. Então, o exemplo que eu dou, eu falei, você pega um carro hoje, câmbio mecânico de 5 marchas, vai daqui a Curitiba em quarta e vai daqui a Curitiba em quinta, qual que vai gastar mais? Né? Trabalha solto, né? Então, ele consegue trabalhar solto. O foco do cliente normalmente é produtividade, mas a economia é uma consequência desse trabalho, né? Então, acaba que o cliente acaba pagando pelo serviço com a economia de combustível. Entendi. Então, nós estamos falando assim, um exemplo que eu tive, por exemplo, foi de um trator de 180 CV, onde ele deu uma economia de 70 litros dia. Tá? E o cliente falou assim, a economia é maior que isso, porque ele com esse, com o novo ajuste, ele está produzindo mais do que produzia gastando, né? O trator gastava 300 litros dia, passou a gastar 230. Nossa. Né? Então, com esse 230 litros, ele está plantando mais do que ele plantava com 300 litros. Então, a economia é maior que isso ainda, sabe? Mas assim, essa economia varia muito do tamanho do implemento, do tamanho da máquina, do tamanho de uma colheitadeira, um trator, do trabalho que ele faz, que tipo de implemento está puxando, tem uma variável.
mas nós estamos falando, dependendo da coisa, economia de 30 até 80, 100 litros dia, né? Dependendo É muita coisa. né? Então isso faz toda a diferença no dia a dia do produtor, né? 100 litros por dia, quanto tá o litro do diesel hoje? R$8? R$8, 7, pouco 8. Né? Então faz toda a diferença. E estamos falando de um trator de 200 CV, 180 CV, gastando 300 litros por dia. Você tem colheitadeiras que gastam 600, 700, 800 litros por dia. Né? Então, eu falo assim, o diesel é caro não para você que tem automóvel diesel lá dirigindo, mas para um caminhão que faz 2 por 1 na estrada, para implementa um trator, uma colheitadeira, gastando essa quantidade de que diesel. Mínima melhoria já é, para uma empresa que tem números, é gigantesca. Sim, o produtor hoje, ele é um empresário, né? Ele tem um negócio, né? Um empresário, onde ele avalia todos os custos, né? Então ele tem o custo de manutenção, de compra do suplemento, de trator, de gente, de funcionário, é toda uma empresa, tem todo um custo de insumos que precisa, de sementes, né? É todo um custo. Ele faz todo um trabalho para depois ir lá e colher e obter o fruto do seu trabalho, né? Como toda empresa tem que ter lucro, né? E o diesel é um dos maiores custos hoje, é o diesel, né? Sabe? Para eles. Imagina, o trator economizando R$800 por dia, a empresa tem 10 trator, são 8 mil dia de economia, dá quantos funcionários? Pois é, é uma grande diferença. Via hoje, né? uma programação que não é desmontada, uma peça, nada, né? É feita no lugar, testada no lugar, é só alegria para quem faz esse investimento. Então, todo esse trabalho assim é significativo, né? E o importante do nosso trabalho é você ver que a gente tem clientes que fizemos já há muito tempo atrás e quando troca o trator novo, a gente vai lá refazer o trabalho de novo, fazer um trabalho no novo trator, porque realmente o resultado é interessante, né? Eu mesmo já presenciei, trator nunca presenciei, mas já presenciei caminhonete zero, sem placa, nos plásticos, dentro da Ox lá, o que aconteceu? Acho que antes de ir pra garagem, o proprietário quer que faça o remap. Já teve caso assim que eu fui buscar carro dentro da concessionária. O cliente Né? não se adapta mais a andar sem remap. Não, né? Aí eu falo pra turma, depois que fizer a primeira vez, você não consegue andar sem mais, né? Verdade. E eu vi também agora recente que você tava com umas motos lá, Mahindra, é isso? É assim que se produz? Não, Royal. Royal Enfield, perdão. Royal Enfield. Qual que é a ideia dessas daí? A Royal, ela tem alguns modelos, eu comecei a trabalhar com a Royal em 2020 e essas motos vieram para o Brasil e houve uma reclamação muito grande, né, do motor trabalhar muito aquecido, mesmo sendo refrigeração a ar, né, desses motores, mas aquecia demais e existia pré-ignição, né. A pré-ignição é um termo um pouco técnico, mas popularmente conhecido era como grilado, o termo grilado de grilo mesmo, né, de gli, né, do grilo. Os mecânicos antigos chamavam de batida de pino, né, isso era muito comum no tempo dos carros carburados lá, né. E essas motos começaram a sofrer no mercado brasileiro. E o pessoal dizia, a gasolina brasileira que é ruim. Não é, a gasolina brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Mas o que venda no posto ali é outra conversa. O que venda no posto, né? é outra história, né? Mas mas já tem etanol. Então nós falamos já um pouco sobre isso. O etanol, ele é um combustível de excelente qualidade, é o melhor combustível que existe. Se eu adiciono etanol na gasolina, eu estou melhorando a qualidade dela, mas vamos dizer assim, estou melhorando na questão de octanagem, de um combustível de melhor eficiência energética, tá? Questão de consumo é outra história, né? Então, se eu estou pondo etanol, vai aumentar o consumo de um carro a gasolina? Vai, sim, com certeza. Essas Royal, foi a primeira vez que eu vi, desde 99 que eu mexo com remap, é a primeira vez que eu abri um arquivo lá para fazer um estudo e um desenvolvimento de um projeto que eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. O limitador de AFR. Tá. O que é AFR, para quem é leigo? Ar Fuel Ratio, é uma relação ar-combustível. Então a sonda manda um sinal para o módulo dizendo que a mistura está pobre, daí para o módulo corrigir. E o módulo vai lá, tem o fabricante pôs lá um limitador de ferro. Tá, eu quero que se ajuste até aqui, não pode passar daqui. Mas está pobre? Não, até aqui está bom. Aí o motor trabalha com a mistura pobre. Lá na Europa, hoje eles usam um E10, que é 10% de etanol. Na Europa, Estados Unidos hoje estão usando E10. E essas motos lá na Europa trabalham tranquilamente, sem nenhum tipo de inconveniente. Para o mercado brasileiro, que era, nossa gasolina era E22, depois passou a 27%, hoje nós estamos em 30%. E já estão falando em 32%, 35%. Então tá, se você tem um carro flex, o que eu vou usar etanol. Sim. Né? Etanol é o melhor combustível que existe em todos os aspectos. Ele perde para a gasolina na autonomia, ele consome mais. E essas motos tinham esse limitador, não deixava ajustar.
e o motor trabalhava com a mistura pobre. A mistura pobre faz o motor aquecer e causava pré-ignição, né? O que a gente fez? Foi estudar o projeto, lá pegamos a primeira moto para fazer o desenvolvimento do ajuste, descobrimos esse limitador, tiramos esse limitador, deixamos que a injeção flexibilize, né? Que ela flexibiliza. Se ajuste Se sozinho. ajusta por combustível que está pondo lá. E nós nem estávamos buscando performance nesse ajuste, estávamos buscando solucionar essa deficiência que era o motor trabalhar com a mistura pobre. Mas, consequentemente, a moto melhorou o desempenho. Por quê? Porque está trabalhando com a mistura correta, né? Então, acabou que melhorou o desempenho, né? Só um entre aspas, para quem não sabe o que é uma pré-ignição, não tem segredo, é só parar do lado de um Peugeot 207, 307 do sinaleiro que vai escutar o grilado, né? Igual passar um ferro no portão, né? Como que pode, é impressionante, né? É Todos. verdade. Você acaba, por mais que você diga assim, não sei o que é isso, eu nunca escutei, a hora que você escutar, você vai saber o que é. Os mecânicos chamam batida de pino, que é como batendo um pino. Tem, né? Aquela subindo da banda do táxi aqui, ó. Parou do lado do 200, Peugeot 207 e você vai aprender na prática o que é uma pré-ignição, né? E agora esse sistema de Arla. Eu tava olhando num Jeep esses dias, assim, que um tanque, me corrija se eu estiver falando bobagem, pode ser até bobagem, um tanque de Arla dá pra 10 mil quilômetros, é isso aí mesmo? Exatamente, Rodrigo. Eu achei meio que demais, sabe? Não, mas o Arla não tem um consumo elevado, vamos dizer assim, né? O Arla é um pós-tratamento ali no filtro de partículas ali, né? Ele tem um bico que vai injetando ar para fazer um tratamento no controle de emissões. Para o pessoal entender o controle de emissões, vamos dizer assim, porque hoje a fábrica põe um catalisador, põe um DPF, que é um filtro de partículas, põe o sistema de Arla, né? A gente é comum escutar até mecânico falar assim, o pessoal enche essa porcaria só para incomodar a gente. E não é. Para a fábrica também é um custo isso aí, né? Sim. Tá? Então a fábrica também tem um custo para pôr isso aí, né? Mas para vender um carro em determinadas regiões, você tem que atender às normas de emissões, né? Tem que atender aquelas normas. E com isso, tem que homologar o carro para vender. Então, se você pegar hoje na América do Sul aqui, os únicos países que têm controle de emissões é Brasil e Argentina. Então, você pega os outros países aí da América do Sul, nenhum país desse tem Arla, nenhum tem sistema de PF, né? Porque não tem legislação para atender normas de emissões. Então, esses carros podem vender sem esse tipo de equipamento. Então não é obrigado a ter esse equipamento, é obrigado a ir lá no escape e medir emissões. O que a fábrica utiliza de acessório, de equipamento para atender as normas, cada fábrica desenvolve o seu projeto, né? Entendi. Mas o consumo do ar é pequeno, não é alto, micro, não. Né? Osnildo, bom, a gente falou um pouco de tudo, né? E eu tenho uma curiosidade. Quando você abriu a Carromania, você se tornou o melhor na cidade da Carromania, isso é fato. A Oxy, você foi um dos pioneiros no Paraná de chip de potência. Creio que um dos pioneiros no Brasil também. Claro, teve pessoas na frente, mas foi um dos pioneiros. Qual que são os próximos passos da Oxy? Então, Rodrigo, a gente abriu a Carromania na época por uma necessidade de mercado, tudo, né? Eu saí de uma sociedade com meus irmãos lá, a gente entrou num acordo, trabalhava numa retífica de motores e abri uma Carromania, que era uma oficina especializada em manutenção e já iniciando junto essa parte de remap, na época as conversão para álcool, como nós comentamos. Em 2011, por motivos pessoais, a gente optou por vender a oficina, por qualidade de vida e tudo mais, e montamos a Ox. A Ox hoje, a gente está trabalhando exclusivamente só com remap. A parte de reparo de placa, de modo, a gente parou já há 2 anos, né? Já foi uma mudança no projeto inicial da Ox, né? E hoje, junto com a Ox Power Chips, que trabalha com remap, a gente tem a Ox Motorcycle, que é uma empresa de venda de motocicleta, né, focado no segmento das Big Trail e no segmento off-road, né? Então, a gente trabalha com comércio de motos hoje. É um projeto familiar, onde eu, minha esposa e o Ramon, meu filho, é sócio da empresa também. E é um projeto familiar. A gente... eu sempre falo, mexer com outras coisas talvez financeiramente fosse melhor, mas a gente mexe com a paixão do que a gente gosta, né? Então eu sempre tive moto desde jovem, tudo. O Ramon também desde muito mais jovem que eu, né? O Ramon teve a primeira moto com 9 anos de idade. É um apaixonado por isso, né?
Então, o projeto próximo nosso aí, junto com a Ox Power Chips, continuando a Ox Power Chips, é a Ox Motorcycle. Está junto no mesmo endereço, são duas empresas hoje trabalhando juntos, né? Então, eu sempre digo assim, faça o que você gosta, que você não precisa trabalhar nunca na vida, né? Tá? Exatamente. Então, hoje, o trabalho de moto é o tipo do trabalho que nos dá muita satisfação também de trabalhar com isso, né? Sabe? E na Oxy Motorcycle você aceita consignação, se alguém que tiver Sim, preferência de deixar para vendas lá, sim, temos, intermediação também, para, eu quero uma S1000 RR, você corre atrás do padrão da Oxy, entrega em casa, independente do lugar no Brasil, você entrega para a pessoa, como que funciona? sim, a gente procura, temos várias motos consignadas também, tem muitos amigos e clientes que nos procuram para esse tipo de trabalho, de consignação e intermediação também, né? Então muita gente nos pede, ó, tô atrás de uma moto assim, assim, assado, né? A gente procura trabalhar com um padrão impecável, só com motos de excelente qualidade, né? Com motos mais novas, baixa quilometragem, tudo, né? Independente de ano, a qualidade do produto tem que ser importante, né? Se você não tiver boa qualidade, a gente não põe no nosso estoque para trabalhar com isso. Passa por uma avaliação Oxy. Passa pela avaliação OX, exatamente. Esse é o mais importante. É aquilo que a gente fala do excesso de cobrança. A gente não promete uma coisa que não vai dar defeito, né? A gente vive do defeito das coisas, né? Graças a Deus. Sim. Mas a gente promete um suporte quando dá defeito, né? Exatamente. A gente tem que atender a ansiedade do cliente, né? O cliente tem aquela necessidade, tipo assim, o prazer de ter alguma coisa e ele quer ter o melhor possível, Sim. né? Dentro da sua capacidade de investimento, tudo, né? Então tem que procurar trazer o melhor que o cliente precisa. Show. E é isso aí, pessoal. Esse é o segundo episódio do Extreme Cast, com a presença do meu grande amigo Osnildo. Obrigado, Osnildo, Rodrigo. muito obrigado mesmo. Gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores, que são o Grupo Extreme, onde entra a oficina mecânica e a loja de revenda de carros, a Oxy Power Chips, certo? Seja muito bem-vindo, Osnildo. Ficou muito assunto para trás, muito assunto. Provavelmente você vai ter que voltar, certeza absoluta. Fiquei muito feliz de ter você aqui comigo hoje. Eu que agradeço, Rodrigo. E você ficou muito assunto para trás, é sinal que temos uma coisa para falar ainda, né? Então, não, com certeza teremos novas oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, um irmãozão aí, e a gente pode estar compartilhando essas informações aí. Terminou de forma justa? Justo e perfeito.